Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar, ou seja, estamos abordando o assunto frutos e sementes. Como nós falamos em frutos, nós vamos ver que são características exclusivas das angiospermas. Então, esses frutos, eles geralmente se desenvolvem após a união do gameta masculino trazido do grão de pólen com o gameta feminino contido no óvulo da flor, tá? Então, após essa fecundação, o óvulo se desenvolve, originando a semente que contém o embrião, enquanto o ovário ele vai originar o fruto. Em alguns casos, temos, além do ovário, temos outras partes da flor que se desenvolvem após a fecundação. Então, você observa, como eu já falei antes, os frutos e sementes, eles são características exclusivas do grupo das angiospermas. Na aula passada, a gente abordou o assunto sobre flor, e a gente verificou assim que as flores também elas têm assim, uma grande contribuição para este desenvolvimento, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Frutos. Mais à frente nós vamos ver essa diferença entre frutos e frutas, tá? Então os frutos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo que apresentam. Vamos ver primeiramente os frutos secos. Frutos secos. O pericarpo é pobre em água, sem substâncias nutritivas, encontrada geralmente acumulada nas sementes, como no caso nós temos a ervilha e a castanha, tá? Então quem já teve a oportunidade de ver uma castanha, você vai verificar que ela é pobre em nutrientes, ou seja, ela é um fruto seco. Fruto carnoso, ele já é rico, ou seja, pericarpo rico em água e substância nutritiva, constituindo geralmente o mesocarpo. No caso, nós temos como exemplo a maçã e o limão, tá? De acordo com sua deiscência, os frutos eles podem ser decente e pode ser indecente. Vamos ver os decentes. O pericarpo abre quando o fruto está maduro, permitindo a saída das sementes, como no caso aqui eu coloquei como exemplo a ervilha, mas nós temos outros aí que podem se abrir quando o fruto está maduro. Ele se abre para que a semente seja eliminada, tá? Os frutos indecentes, o pericarpo ele não se abre para permitir assim a saída da semente, como no caso a laranja, a maçã. Você vai observar que mesmo estando bem madura, ela não vai liberar essas sementes, tá? Então no caso da laranja, ela vai apodrecer, mas não abre para liberar a semente. Os frutos podem ser classificados de acordo com o número de sementes, ou quantidade de sementes também, né? Podemos dizer assim. Vamos lá, frutos monospérmicos. É quando possui apenas uma semente. Aí no caso a gente colocou o pêssego, o abacate, tá? Mas aí você tem essa grande variedade. Você verificar, abrir o fruto, percebeu que ele tem uma semente, então ele é monospérmicos, tá? Os polispérmicos, quando possui mais de uma semente. Aí, no caso, vamos supor, cortou a laranja, cortou o melão, a melancia, vai verificar que tem muitas sementes. Então, ele é do grupo, ou classificado como polispérmicos, ok? Continuando aí, vamos lá. Agora há pouco eu falei sobre o pericarpo, tá? Então, vamos verificar, às vezes dá pra gente confundir em algumas situações, né? Mas vamos lá, para a gente ficar bem esclarecido aqui. Deixa eu achar a minha seta aqui, ó. Então, a parte mais externa
do fruto é chamado de epicarpo, que é essa parte, no caso da minha imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, a casca do abacate, que é chamada de epicarpo, tá? Próximo à semente encontra-se a camada mais interna do fruto, denominada de endocarpo, como mostra aqui para vocês, tá? Bem aqui, ó, essa estrutura aqui, tá? Que recobre a semente ela fica mais internamente, tá? Então, o endocarpo, de certa forma, ele vai proteger a semente. E o mesocarpo, ele fica entre o epicarpo e o endocarpo. No caso, digamos assim, que é a parte comestível do fruto, no caso do abacate, tá bom? Vamos lá, continuando. Classificação dos frutos. Os frutos, eles podem ser secos ou podem ser carnosos. Vamos ver primeiramente os frutos secos. Como a gente já falou, né, o fruto seco ele é pobre em água, ele não consegue acumular uma quantidade de água. Como exemplo que nós temos a soja, então você vai verificar que quando a soja ela está madura, ela libera, ou seja, ela tem essa característica, digamos assim, se você apertar, ela se abre para a liberação da semente, tá? Os frutos carnosos, eles podem ser classificados em baga e drupa. Os frutos do tipo baga, como as uvas abaixo, apresentam endocarpo e mesocarpo suculentos, tá? E o epicarpo dela é fino. Aqui que eu mostro na figura para vocês. O epicarpo, a semente mais internamente, né? E a parte suculenta. Os frutos carnosos do tipo drupa, como os pêssegos, o endocarpo é rígido e aderido à semente, formando o caroço, tá? Olha aí, ó. Tá? Então, você vai ver que frutos carnosos, tá? O endocarpo é rígido e aderido à semente, formando caroço, que estivesse assim colado na semente. Vamos lá, diferença entre fruto e fruta, ou vice-versa. Vamos ver primeiramente o fruto. O fruto é o ovário maduro da flor das angiospermas. Os frutos têm como função proteger as sementes e auxiliam na dispersão delas. Fruta, ela não tem um significado botânico e é popularmente designado como as partes comestíveis, tá? Nem toda fruta é um fruto, nem todo fruto é uma fruta. É o que ocorre com o tomate, o jiló, tá? Eles se desenvolvem a partir do ovário da flor, sendo, portanto, frutos verdadeiros. Não são popularmente denominados de frutas, e sim frutos, tá? Então, fazendo aí a diferença, no caso do tomate, ou seja, ele não pode ser considerado de fruta, e sim ele é fruto, tá? Semente. As sementes são estrutura extremamente importante para a sobrevivência das plantas, isso no ambiente terrestre, tá? Elas são responsáveis por proteger o embrião, além de garantir a dispersão das espécies pelo ambiente. A semente. A semente é o óvulo desenvolvido e fecundado, ou seja, contém o embrião. Ela é formada basicamente por 3 partes básicas, que é o embrião, o suprimento nutricional e revestimento protetor, que é aquela película que recobre a semente, tá? Vamos lá. Classificação das angiospermas. Nas angiospermas, o processo de fecundação é mais complexo. O zigoto origina o embrião, o núcleo primário do endosperma, tá? Após várias mitoses,
o endosperma. Por fim, os tegumentos do óvulo formam o revestimento protetor da semente. O embrião maduro dessas plantas é formado por um eixo de cotiledones que podem apresentar-se em número de 2. Então, ou apenas um. Se apresentar em número de 2 é o dicotiledônio. Se apresentar um, é o monocotiledônio, tá? Então, vamos lá. Reprodução das angiospermas. A reprodução das angiospermas, ela inicia-se com a polinização, que é a transferência do grão de pólen para a parte feminina da flor. Então, como a gente lá na outra aula, a gente falava exatamente desse grão de pólen, que aí nós temos vários colaboradores, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, temos as abelhas, borboletas, o vento, a água da chuva, tá? Que eles podem contribuir nessa questão da polinização, tá bom? A reprodução sexuada neste grupo inclui os seguintes fenômenos: esporogênese, gametogênese, polinização, fecundação e o desenvolvimento da semente e do fruto, ok? Reprodução assexuada das angiospermas. A forma mais comum de reprodução assexuada em plantas é denominada propagação vegetativa. Nela, estruturas como caules e folhas de determinadas plantas, elas formam raízes, dando origem a novos indivíduos. Como exemplo, nós temos a grama, a batata, a morangueira, a violeta. Então, são alguns dos exemplos de plantas que podem dar origem a novos indivíduos por meio desse tipo de reprodução assexuada, tá? Se a gente for verificar por outro lado, é a ação humana aí, que ela vai ajudar também, né? Por exemplo, se você vai plantar a batata, você pega, isso aí depende também muito do local onde você vai plantar, tá? Então, pega com facilidade, tá? Então, aí nós chamamos de vegetação ou propagação vegetativa, tá? Então, por hoje, o que a gente tinha para abordar, tá? Então, você vê aí que é um assunto bastante extenso, tem muita coisa para a gente abordar. Então, a gente vai abordando de acordo com o nosso tempo, a gente vai trabalhando os exercícios, tá? E vai aprofundando mais o nosso conhecimento. Obrigada e até a próxima aula.